Cada vez mais é necessário se adaptar ao trabalho remoto, ainda mais numa época como essa, do coronavírus, isolamento social e tudo mais. Então, se você tem desafios nessa área e quer aprender como fazer o trabalho remoto funcionar e ser eficiente aí na sua empresa, então esse vídeo é para você. Bom, mas antes de entrar no assunto do vídeo, que é trabalho remoto de maneira eficiente, eu vou falar para você seguir o nosso canal e também clicar no sininho. Por quê? A gente vai produzir vários materiais nesse sentido e você vai ser avisado assim que a gente postar, tá bom? Bom, pessoal, trabalho remoto é necessário, sempre foi necessário, mas agora muitas empresas foram pegas de surpresa por conta do coronavírus, por conta do isolamento social forçado, né? Muitos governos aí decretaram o fechamento do comércio, das empresas, e a gente precisou colocar os nossos times no trabalho remoto. Aqui na BR24 não foi diferente. Só que a gente já está acostumado em curtos períodos algumas pessoas fazerem trabalho remoto, para a gente foi um pouquinho mais fácil. Mesmo assim é um grande desafio e muita empresa pensa que é meio óbvio, né? Se a gente tiver um equipamento bom, se tiver um software bom, se tiver uma conexão boa, é só colocar as pessoas em casa e o negócio vai funcionar meio que automaticamente. Longe disso. Mesmo a gente que já está acostumado a trabalhar remotamente, quando a gente fica muito tempo no trabalho remoto, e são muitas pessoas, ou seja, todas as pessoas da empresa estão no trabalho remoto, a gente tem grandes desafios. O primeiro grande desafio é a gente conscientizar o pessoal e dar dicas para que eles consigam separar as coisas de casa com as coisas do trabalho. Então, por isso a gente produziu um guia de trabalho remoto e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que esse guia tem. Na verdade, são dicas importantes para que os colaboradores consigam estabelecer rotinas, separar as coisas e serem realmente eficientes mesmo distantes, tá? Uma outra coisa muito importante é você ter a ferramenta certa ou as ferramentas. Muitas empresas precisaram rapidamente se acostumar com pelo menos umas 5 ferramentas. Ferramenta de comunicação, como videoconferência, gerenciamento de projetos e tarefas, documentos online, e uma série de outras ferramentas necessárias para que o trabalho remoto funcione. E nesse vídeo eu vou mostrar como o Bitrix 24 pode ser o seu Digital Workplace, ou seu espaço de trabalho digital. E só ele já basta para que você consiga ter um trabalho remoto eficiente aí com a sua equipe, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar o que eu preparei de material para você. Bom, pessoal, então vou começar mostrando um pouquinho do guia de trabalho remoto e qual que é o objetivo disso aqui, tá? A gente produziu um material que diz o porquê que a gente está trabalhando remotamente, quais são os requisitos mínimos que a pessoa precisa de equipamento, de conexão para trabalhar em casa, quais são os desafios comuns que a gente encontra quando a gente trabalha em casa e também como trabalhar remotamente. A gente vai falar de comunicação, quando a gente usa um tipo de comunicação e quando usa outra, algumas práticas recomendadas e também como a gente estabelece rotinas diárias para equipes remotas. A gente também ensina como você vai acompanhar essas atividades da sua equipe, algumas práticas recomendadas usando as ferramentas, usando o Bitrix 24 e também vamos falar um pouquinho sobre os riscos e responsabilidades do trabalho remoto, tá? Então todo o material ele está bem visual, bem explicativo. Aqui a gente começa o porquê trabalhar remotamente. É importante que você contextualize, com certeza você já deve ter falado com o seu time aí sobre a situação que a gente está passando, então atualizar o pessoal do cenário atual, por que a gente toma a decisão, né? Porque a gente quer achatar a curva, então nesse primeiro momento a gente precisou colocar todo mundo para o trabalho remoto e aí sim como você se mantém atualizado. Aqui a gente fez o seguinte, a gente montou um grupo de trabalho onde a gente atualiza os profissionais, isso dentro do Bitrix 24 eu vou ensinar vocês como vocês fazem isso também, tá? Alguns requisitos mínimos, então a gente fala sobre o hardware, sobre monitor, sobre ter uma internet rápida, um bom headset e usar o software Bitrix 24. Alguns desafios comuns quando a gente trabalha em casa, então não deixar ruídos, interrupções, desviar o foco, né? Você ter uma sala
silenciosa, um espaço que você possa trabalhar sem ficar sendo interrompido, principalmente nessa época que as crianças também estão em casa, né? Então, se você tem uma parceira aí, ou um parceiro, você conseguir de repente revezar com ele, enfim. Então, são práticas aqui importantes para que você consiga balancear essas atividades do trabalho remoto e de casa, tá? Então, comunicar as pessoas que moram com você também, falando que você vai estar trabalhando no tempo normal, né? Se você puder fechar as portas, se isolar um pouquinho mais no momento que você está trabalhando, não ficar se movimentando com o equipamento para cima e para baixo, né? Não também procurar um lugar confortável para você, porque você vai ficar algum tempo aí trabalhando remotamente, então é bom que você tenha uma boa cadeira, um bom espaço aí para se apoiar, né? É importante porque a gente vai ficar mais tempo em casa trabalhando remotamente. Então, dá que outras dicas, né, de você estabelecer, por exemplo, horários fixos de início e fim do trabalho, não deixar essas coisas avançarem, né, não parar, por exemplo, para fazer as refeições é um risco, é ruim, então você parar sim, estabelecer horários é muito importante, estabelecer limites, né, para que você faça o possível aí para manter o foco enquanto você está trabalhando e depois conseguir se desligar, porque as coisas se misturam, né? A gente está trabalhando em casa e está trabalhando e tem as coisas de casa também, é o mesmo ambiente. Então, balancear isso, separar isso é bem importante na cabeça dos times e dos colaboradores, tá bom? Então, por exemplo, pode acontecer da gente ter uma falta de luz, quebrar o computador, a internet cair, então você também ter alguns planos aí de contingência, né? Um 4G de repente, um no break, alguma coisa do tipo, se for possível, tá bom? Porque essas coisas sim podem acontecer. A gente vai falar sobre comunicação aqui também, então sobre como você consegue, aí a gente já começa a falar do Bittrex, né? Como é que você consegue usar os chats, como é que você consegue ter aí sim o seu calendário atualizado para as pessoas saberem onde você está, como é que você usa a videoconferência, ou seja, nesse material que a gente vai deixar o link aqui embaixo, você vai poder ver com detalhes isso aqui. Então, estou dando um rápido overview para vocês entenderem o que vocês encontram nesse documento, tá? Práticas aqui e técnicas de como você consegue manter o foco, como você pode retirar impedimentos e comunicar o time, né, através do Bittrex 24, é muito importante essa comunicação, e aí a gente dá dicas efetivamente como você consegue trabalhar remotamente. Então, primeiro a gente vai conceituar aqui tipos de comunicação, a comunicação síncrona e assíncrona, quando você vai usar uma ou quando você vai usar outra. Então a gente tem, por exemplo, comunicações mais rápidas, como no chat, uma videoconferência, uma ligação VoIP aqui que a gente faz dentro do Bittrex, e a gente também tem os posts, né, ou atualizações dentro de tarefa que as pessoas não precisam ver aquilo na hora, mas de alguma forma elas vão responder aquilo quando elas puderem, quando elas virem aquele conteúdo, tá? Então a gente explica um pouquinho de como você usa cada tipo de comunicação, a comunicação assíncrona mais nessa forma passiva, que você não precisa de algo rápido, uma resposta rápida, e a comunicação síncrona, onde você já tem o feedback instantâneo aí da pessoa ou das pessoas que você está tentando se comunicar, tá bom? A gente também dá dicas aqui sobre como você move as atividades diárias e as rotinas para o trabalho remoto. Então, como você faz para sincronizar, você ter reuniões rápidas diárias de 10 a 15 minutos, fazer as dailies, né? A gente já faz isso no escritório e é muito mais importante você fazer isso quando está trabalhando remotamente. Por quê? Porque as pessoas precisam manter foco e ter orientação sobre o que é importante fazer naquele dia. Você detecta ali impedimentos e você já alinha com todo mundo e troca ideias rápidas, mas todo o dia, tá bom? Outra coisa também, você organizar o que você pode fazer sozinho, o que você depende de outras pessoas, você se planejar com antecedência e você também impedir aí que você bloqueie outras pessoas que tenham alguma prioridade e que você não consiga dar conta disso, tá bom? Então, alinhar expectativas é muito importante.
E a gente vai falar aqui também como a gente consegue rastrear ou traquear as atividades do time. Então tem uma sessão falando sobre comunicação, sobre disponibilidade e algumas dicas muito importantes aqui, tá? Vamos falar também sobre as melhores práticas usando o Bitrix 24. Então aqui eu vou mostrar no guia, né? Mas eu vou mostrar no vídeo aqui também na prática como você faz uso disso. Então usar bastante os aplicativos do desktop, do mobile é muito importante. Você trabalhar com anúncios, não só postagens na sua rede social. O Bitrix tem a rede social, vou mostrar isso e vou mostrar alguns posts que a gente está fazendo nesse momento aqui do Covid, do coronavírus. A gente usar os posts muito, né, para comunicar os times, os indivíduos e todos os funcionários, todos os colaboradores da empresa através da nossa rede social também. Usar muitos chats, né? A gente tem chat, conversas instantâneas com os grupos individuais, evitar também os assuntos individuais aí quando você pode envolver mais pessoas e usar os grupos de trabalho ou os chats. Também falando de grupos de trabalho, como é que você organiza projetos, assuntos e equipes através desses espaços de trabalho, que são os grupos de trabalho, onde você vai ter ali uma mini rede social, tá bom? Então vou dar dicas aqui também de como você usa isso. Como você usa tarefas e projetos, né? Como você usa ali os prazos, os lembretes, os participantes e o seu próprio planejador para você conseguir conciliar todas essas tarefas, tá? E alguns riscos e responsabilidades também do trabalho remoto. Então a gente vai falar aqui sobre a questão da segurança, o uso dos equipamentos, os dados confidenciais e como você consegue aí se comunicar, tá? São riscos e responsabilidades que todo trabalho remoto envolve, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui embaixo, você vai poder copiar e personalizar isso. É um conteúdo muito rico que a gente juntou algumas partes que a gente encontrou e desenvolveu algum conteúdo aqui também para ajudar os times, tá? E agora vamos aqui para o Bitrix 24 e eu vou ensinar como vocês podem ter efetivamente aqui fazer o uso, né? Então, isso aqui é uma conta do Bitrix 24, é o que a gente usa efetivamente na empresa. Ela é toda personalizada, os menus, né, a questão do logo, fundo, para a sua empresa, para cada um dos participantes, tá? Então, hoje, por exemplo, eu mandei uma mensagem de bom dia em vídeo aqui, as pessoas estão começando a ver já esse vídeo, tá? Então você tem esse recurso, né? Uma vez que você vai estar remoto, é importante você fazer o uso do vídeo, mesmo numa comunicação assíncrona, que você não tenha o feedback instantâneo das pessoas, mas que elas possam ver o seu rosto aqui numa comunicação. Mas você pode também fazer posts assim, ó, como a gente está fazendo aqui, posts de texto, tá? Então a gente fala aqui de algumas coisas importantes que estão acontecendo dentro da nossa empresa. Então vocês podem ver aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o departamento de marketing, ele manda notícias semanais sobre o que vai acontecer. Então a gente dá aqui os links, as ofertas e tudo mais, o que está acontecendo, quais são os eventos, quais são os conteúdos que vão ser postados durante a semana, tá? Então você usar bastante essa parte de comunicação da rede social corporativa, tá? Uma coisa muito importante também, organizar o trabalho aqui através dos grupos de trabalho, as tarefas. Opa! Deixa eu mostrar aqui, ó, o grupo do nosso departamento de marketing, que é um dos espaços de trabalho mais organizados e o pessoal usa muito as tarefas aqui diariamente. Olha que legal você ter um Kanban onde você consegue ter aqui os responsáveis por cada tarefa, os prazos, né? Então você pode ter aqui, deixa eu mostrar o Kanban desse grupo de trabalho, olha que legal. O pessoal divide aqui os backlogs, divide os impedimentos, os sprints semanais, o que está em andamento, o que são as subtarefas daquilo, teste de aprovação e tudo mais. Ou seja, aqui a gente consegue saber as tarefas que estão atrasadas. Se a gente entrar nessas tarefas, você tem uma comunicação efetiva aqui, olha que legal. Olha, tá? Então tem aqui um checklist, tem todo um comentário do pessoal, a gente sabe quem que é o responsável, quem que é a demandante, qual era o prazo para ser atingido,
tá? Então você tem aqui, ó, estabelecimento de prioridades, notificações, um gerenciamento de tarefas que é muito importante nesse momento do trabalho remoto, tá? Olha, uma outra coisa muito importante aqui é você usar bastante os chats, tá? Então você pode instalar esse aplicativo no seu notebook, ele tem para celular também, você ficar aí atualizado quanto às mensagens, tá? Você pode trocar chats aqui, a gente tem chats que a gente troca entre grupos, né, entre pessoas, aqui indivíduos, né, sobre projetos também, então você pode ter aí as suas comunicações. Então olha que bacana, você também pode conversar com as pessoas ou fazer uma chamada em vídeo, tá? Então se você clica aqui no vídeo, você tem aí, por exemplo, ó, a videoconferência acontecendo, olha eu aqui, ó, tá? Então isso é bem legal, você consegue conectar com as pessoas rapidamente e fazer uso da videoconferência. Você também tem a parte de arquivos, que é muito importante, né? Uma outra coisa que a gente fala bastante, como é que você consegue compartilhar os arquivos e as informações. Então aqui eu estou num grupo de trabalho do marketing, por exemplo, e você tem diversas pastas, onde cada pasta dessas aqui, por exemplo, tem muitos arquivos, tá bom? E você pode compartilhar esses arquivos aqui com o seu time. Você pode estabelecer permissionamentos, você pode compartilhar com links públicos e também passar isso para pessoas de fora da organização, tá bom? Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar, eu espero que vocês tenham compreendido a importância do guia de trabalho remoto com essas dicas que a gente dá para o nosso time e você possa fazer uso disso. Então eu vou deixar um link aqui embaixo também para que você possa copiar isso, customizar isso e adaptar para a realidade da sua empresa e distribuir esse material, tá bom? É gratuito. E uma outra coisa, uma notícia boa, é que você pode começar a utilizar o Bitrix 24 agora mesmo de maneira gratuita. Então eu também vou deixar um link aqui embaixo para você criar a sua conta e começar a construir o seu espaço de trabalho digital e fazer esse trabalho remoto funcionar. Bom, e esse é um grande desafio, a gente vai estar junto nessa jornada, então se você precisar de mais dicas, tirar dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Bom, espero que vocês fiquem seguros, tenham uma boa sorte nesse momento e contem com a gente. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.